Então, bom dia. A gente vai falar hoje, então, sobre o tópico 17, sobre derivada direcional e vetor gradiente, tá? Isso está na seção 14.6 do Stewart. A gente vai começar com derivada direcional. E eu vou começar falando qual é a interpretação geométrica da derivada direcional. E a gente vai revisar bem rapidamente os principais resultados sobre a derivada direcional e a gente já passa para os exercícios, tá? Então, eu vou falar de derivada direcional aqui para uma função que depende de duas variáveis, tá? Então, x, y, z, e eu tenho, então, minha função z, que ela é uma f de x, y, tá? Então, como ela depende de duas variáveis, o gráfico dela está aqui em R3, tá? E aí, se eu escolho um ponto desse gráfico, escolhi esse ponto aqui, né? Então, esse ponto, ele corresponde, ele é a imagem lá, né, desse ponto aqui, x0, y0, do meu domínio, tá? Então, ele é a imagem desse ponto aqui, né? A imagem é esse valor. Então, se eu pego esse ponto do gráfico, ele tem um monte de infinitas, na verdade, infinitas retas tangentes passando por esse ponto que são tangentes ao gráfico, né? Você tem um plano, na verdade, um plano inteiro que é tangente a esse gráfico, tá? E aí a gente viu o seguinte, que se eu quiser calcular as derivadas parciais fx e fy, o que eu faço é me restringo aqui a um corte, né? Eu corto esse gráfico de maneira que esse meu corte é paralelo ao eixo x, né? Então eu faço um corte aqui, paralelo ao eixo x. E aí, aqui eu vou ter uma reta tangente que vai me dar a derivada parcial em relação a x. Aí depois eu faço um corte aqui, paralelo ao eixo y, e aí a reta tangente vai me dar a inclinação dessa reta. Tá difícil. A inclinação dessa reta me dá o fy e a inclinação dessa reta me dá o fx, tá? Vou escrever assim fx e fy, mas é a inclinação, tá, gente? A inclinação dessa reta é o fx e a inclinação dessa reta é o fy, tá? Mas o que acontece? Tem muitas outras, né? Eu escolhi essas duas porque elas estavam na direção de x e na direção do eixo y. Mas tem infinitas outras, né? E aí que entra a derivada direcional. O que é a derivada direcional? Então, por exemplo, nessa direção aqui, é a inclinação dessa reta, tá? Então, essa é a derivada direcional nessa direção que está aqui, né? Na direção desse vetor aí, tá? Eu vou desenhar no outro gráfico aqui na próxima página. Mas a ideia é justamente essa. O que a gente quer fazer agora é considerar as outras retas. Eu tenho um monte de reta tangente aqui. E a inclinação dessas outras retas, né? Então, é a derivada direcional que vai dar para a gente a inclinação dessas outras retas, tá? Então, vou desenhar agora só o plano, tá? Então, estou lá no plano XY, estou desenhando só lá embaixo. O que a gente fazia, né? Então, a gente calculava a derivada, por exemplo, na direção na direção do eixo x, né? Então eu pegava esse vetor aqui, sei lá, dá coordenadas para ele, 1, 0, por exemplo. É um vetor que está nessa direção, tá? Então eu pegava o vetor nessa direção e calculava a derivada nessa direção. O que significa calcular a derivada, né? A gente sabe lá desde o cálculo 1, né, que quando você vai calcular a derivada, o que você faz? Você calcula a função em um ponto mais um certo incremento, né? Você soma um pouquinho, né? Você translada um pouquinho esse ponto e depois você calcula a função no próprio ponto, né? E aí você divide por esse incremento, né, que você colocou. H, né? Chama de H para não usar a mesma notação. Você anda um pouquinho, né? Anda um pouquinho e depois você calcula no ponto, divide por H e aí você faz o limite quando H vai para 0. Né? Então a ideia era o seguinte, a ideia era, você estava fazendo lá na reta, né? O seu domínio estava em R, então você calculava a função aqui no ponto x mais h, menos a função em x, divide por h, né?
Então, você estava sempre transladando o seu ponto. Você pegava o seu ponto, onde você quer calcular a derivada, e andava um pouquinho com ele, tá? Aqui a ideia é a mesma. Então, você vai ter um ponto lá onde você começou. Esse ponto aqui é onde você começou, é o ponto AB. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que andar um pouquinho com AB. Tá? Então, anda um pouquinho. Mas para que direção? Porque agora tem infinitas direções. Então, se você quer calcular a derivada parcial em relação a x, você vai andar nessa direção aqui, tá? Na direção do vetor do eixo x. Aí você vem parar num vetor aqui, que é o vetor AB, mais um pouquinho que você andou nessa direção. Vou colocar um H aqui, porque não precisa ser exatamente um zero, né? Pode ser uma coisa menorzinha aqui, por exemplo, né? Pode ser um vetor que está nessa direção, mas é bem pequenininho, né? Você pode andar bem pouquinho também, né? Então, vou colocar um H ali só para dizer que eu estou nessa direção, mas eu andei um pouquinho, tá? Então, é a mesma coisa, a gente sempre variava. Então, eu quero calcular a derivada direcional aqui, eu ando um pouquinho e calculo a diferença da função nesses pontos. Então, aqui vai ficar, né? Na verdade, isso a gente já viu, né? Então, mas como é que ficava? Ficava a função f aplicada em... deixa eu só escrever o que significa isso aqui, né? Isso aqui é A mais H e B, né? Então, se a gente quisesse calcular... Nossa, esse A e B foi horrível. Tem que colocar XY para ficar... É só para não confundir, gente. Aqui é melhor chamar de XY. Eu estava num ponto XY, andei um pouquinho, ou seja, peguei o ponto XY e somei um pedacinho, tá? Então, eu fico com X mais H, e aqui fica Y mais H vezes zero, ou seja, fica Y, tá? Então, eu saí do ponto XY e vim para o ponto X mais HY. Por isso que lá na derivada parcial fica justamente isso. F desse ponto aqui, depois que eu andei, menos F do ponto original, divido pelo tanto que eu andei e faço o limite quando H vai para zero, né? Isso daqui que era a derivada parcial em relação a x no ponto x0, no ponto xy, tá? Então era por isso, era porque você tinha andado um pedacinho naquela direção, por isso que a derivada ficava desse jeito, tá? E isso é igual, tá? Se você somar isso daqui, vai dar exatamente isso. Então é f do ponto onde eu vim parar, f do ponto original, tá? Isso vai ser a derivada nessa direção que eu andei. Então, se eu tivesse, por exemplo, deixa eu apagar agora aqui. Então, se eu tivesse, por exemplo, ao invés disso, peguei esse ponto, mas andei, na verdade, nessa direção, então como que eu faria? Eu pegaria o x mais y e somaria com o vetor h, o vetor que está nessa direção é o vetor 0, 1. Tá? Então, eu teria o seguinte, eu teria xy, andei nessa direção, vim parar num ponto que é o xy mais h 0, 1. Tá? Então, é por isso que a derivada na direção y fica f de x, y mais h. Tá? Porque você andou nessa direção. Então, se a gente quer generalizar isso, então como é que ficaria? Né? Eu quero fazer numa direção qualquer, né? Quero poder andar numa direção qualquer. Então, ficaria o seguinte, eu pegaria um vetor qualquer aqui, escolhi, sei lá, esse vetor. Ao invés de escolher o vetor 1, 0, né, escolhi esse vetor aqui, com coordenadas A e B. Aqui tá X e aqui tá Y, tá? E aí, o que eu faço? A mesma coisa, começo com o meu ponto XY, tá? Comecei aqui no ponto XY. Aí eu tenho que transladar um pouquinho, tenho que andar um pouquinho com ele, mas nessa direção, tá? Então, eu vou andar nessa direção. E vim parar num outro ponto. Que ponto é esse? É o ponto XY mais alguma coisa que eu andei nessa direção, tá? Essa coisa pode ser pequena, então eu multiplico por H, porque eu posso fazer um vetor que tá nessa direção, mas é um vetor pequenininho, tá? E isso daqui, né, somando esses dois vetores, vai ficar x mais HA, y mais HB. Então, fazendo a mesma coisa do que está ali em cima, vai ficar... Primeiro eu calculo a f do ponto do ponto transladado, f desse ponto, menos f desse ponto. Tá? Então, vai ficar f de
x mais HA, y mais HB, menos f de xy. Divido pelo tanto que eu andei, que foi H, o tamanho, né, que eu andei, e calculo o limite quando H vai para zero. Isso daqui que é a derivada nessa direção, tá? Isso aqui a gente chama de... Deixa eu escrever do outro lado. Então, tem que fazer o limite quando H vai para zero, tá? Então, isso aqui é a derivada da minha função f na direção desse vetor, tá? Vou chamar esse vetor aqui de v. Então, na direção do vetor v, aplicado no ponto xy, tá? Estudar esse limite aqui. Então, essa que é a derivada direcional. Então, a diferença é essa, que ao invés de andar na direção do eixo x, eu andei na direção do vetor AB. Tá? Então, essa daqui é a derivada direcional de f no ponto xy. Não sei se vocês enxergam aqui embaixo. Na direção AB. Ou seja, na direção V, né? Desculpa, gente, ficou meio ruim aqui embaixo, mas... Dá, né? Tá bom. Ah, o Felipe não conseguiu ver. Então, tá escrito derivada direcional de f. Tá, deixa eu colocar na outra página, então. Ficou meio ruim, deixa eu escrever de novo. Então, fica assim, né? Então, o que a gente escreveu foi df, né, derivada parcial de f xy na direção do vetor v. Corta, né? Uhum. Então, esse é o limite f x mais h. Tô só reescrevendo o que estava na outra página, tá? Y mais hb, f do ponto transladado menos f do próprio ponto, divido por h, passo h e para zero, tá? Então, essa daqui é a derivada direcional de f no ponto xy na direção v igual a b. Então, sempre que a gente falar em derivada direcional, eu tenho que dizer qual é o ponto e qual é a direção, tá? Professora, Sim? Voltando na outra página, por favor. Quando tem... Então, nesse caso, sempre quando a gente tem, né, tá se falando da derivada direcional, e a gente tem essa forma, o H, aí o parêntese, o AB, isso quer dizer que o H, ele tá multiplicando o A e tá multiplicando o B, e não quer dizer que eu tô avaliando o H no ponto AB, Ah, né? não, o É H isso? H é um número. Isso, exatamente, ele está multiplicando, Então, tá? então Então, a gente pensa como um escalar, né? isso, H é um número real. Ah, Ele está ok. multiplicando o AB, então fica HA, HB. Ah, ok. Obrigada. Tá? É só para dizer que, ao invés de pegar esse vetor AB, eu posso pegar um vetor que é menor do que ele, né? Um vetor que está na mesma direção e sentido, né? Então, se você tem um vetor aqui que está na direção AB, se você multiplica ele por lambda, você tem um vetor que está na mesma direção, mesmo sentido, né? Se o lambda for positivo, só que você só está mudando o tamanho. Então, se esse é o AB, esse daqui é o H vezes AB. Tá? A ideia é essa. É só porque ao invés de pegar esse vetor grande aqui, eu quero poder pegar um vetor bem pequenininho. Então, essa é a definição. Acho que vai cortar aí, gente, mas eu só vou escrever aqui definição, tá? Só porque essa é a definição de derivada direcional. Nossa, tá horrível, né? A letra fica muito ruim nessa... escrevendo.
No caso, a gente soma com x, y, por que mesmo? Com x, y. Ah, tá. É porque eu tô Pra gente fazendo... guardar esse vetor? Pode É, falar. é porque eu tô com esse ponto, né? Então, o que eu quero fazer é sair desse ponto andando isso. Então, eu tenho que partir daqui. Então, eu tenho que somar o xy, né? Então, eu começo no xy, somo o vetor, né? Porque se eu fizer só isso daqui, eu vou estar aqui embaixo, né? Eu vou vir parar aqui, né? Ao invés de vir parar aqui, eu vou vir parar aqui. Então, eu tenho que somar o xy. Perfeito, obrigado. Nada. Não consegue ver o que, gente? Lá em cima? Nem corta, tem que abrir o chat, que eu não tenho notificação. Vocês não conseguiram ver aqui em cima? Isso aqui? Tá escrito só definição. Para quem não está conseguindo ver. Eu acho que eles estavam falando antes, que estava ali embaixo. Ah, tá, na página anterior, né? Tá bom. Entendi. Aí eu só reescrevi agora, tá? Para quem não estava conseguindo ver na página anterior, eu reescrevi o que estava lá no final da página, que era isso aqui. Tá? Então, essa é a definição de derivada direcional. Uma coisa que é muito importante é o seguinte. Se você tem... Então, eu estou calculando, né? A derivada direcional nessa direção. A direção do vetor AB. Se eu falo, me dá a derivada direcional nessa direção aqui. Essa direção é a mesma direção do vetor AB, né? Então, isso aqui seria uma outra coordenada, sei lá, CD, por exemplo. E esse daqui é o AB. Eles estão na mesma direção, entendeu? Então, a ideia é o seguinte, a gente sempre convenciona, na hora de escrever a derivada direcional, a gente sempre pegar o vetor que tem o mesmo tamanho, então, que tem um tamanho 1, por exemplo, é o que a gente escolhe, né? Então, se eu falo, me dá a derivada direcional nessa direção, você poderia acabar escolhendo um vetor enorme aqui e acabar calculando nessa direção aqui, entendeu? E aí, o que a gente faz usa sempre o vetor que tem direção, que tem tamanho 1, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, por que interfere, tá? Se você mudar o tamanho do vetor. O tamanho você quer dizer norma, né? Vetor Isso, unitário. exatamente, Eu quero que a norma desse vetor seja igual a 1, tá? Então, aqui, na verdade, a definição é na direção, vou até apagar aqui, para ficar bem claro, na direção do vetor unitário V igual a AB, tá? E unitário no sentido de que a norma dele, a norma do vetor V, ou seja, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, é igual a 1, tá? Então, você escolhe justamente esse vetor para poder calcular. E por que interfere? Pelo seguinte, existe uma outra forma da gente escrever a derivada que eu não vou mostrar como que a gente chega lá, tá? Isso está na aula síncrona, mas uma outra forma de calcular a derivada direcional, que não é pela definição, é usar essa expressão aqui, derivada direcional de f no ponto xy na direção v, na direção do vetor unitário v, é igual a vezes a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto, vezes b, derivada parcial em relação a y aplicada no ponto. Esse é um outro jeito de fazer, de calcular a derivada direcional, que vale, vou colocar em vermelho aqui, se f é diferenciável, tá? Então, se a sua função for diferenciável, você pode escrever assim, a derivada direcional como sendo isso. Onde o vetor v, né, é exatamente nas mesmas condições que estava antes, tá? Onde o vetor v é esse vetor unitário aqui, tá? Então, A e B são as coordenadas desse vetor. Então, o que acontece? Se eu falasse para vocês, me dá a derivada direcional nessa direção, aí você acabar escolhendo um vetor que está na mesma direção e sentido, mas é bem maior. Aí você acabaria multiplicando aqui por C e D, e aí você encontraria um valor diferente, entendeu? Então, aí a gente cria uma espécie de convenção. Então, convenciona que
toda vez que a gente for calcular a derivada direcional, vai ser sempre com norma igual a 1, para não encontrar valores diferentes, entendeu? Então, a derivada naquela direção, você sempre vai pegar o vetor com norma igual a 1. E se ele não tiver norma igual a 1? Então, eu tenho que pegar o vetor que está naquela direção com norma 1. Tá? Então, por exemplo, passar para outra página, para não ficar muito... Então, se V igual a AB não é unitário, isso, estaria certo, mas assim, mas aí seria muito, ficaria estranho, né? Porque cada pessoa que fosse calcular acha um valor diferente, né? Então a gente faz uma convenção, pega sempre igual a 1 para a gente achar sempre o mesmo valor, tá? Então foi definido usando o vetor unitário. Então é definição, tá? Exatamente. Essa é a definição, tem que usar o unitário. O que acontece se ele não for? Se V não for unitário, e eu quero calcular a direção, e eu quero calcular a derivada direcional naquela direção. Só que o exercício acabou me dando um vetor que não é unitário. Então, se V não é unitário, tomamos o vetor U, que é o vetor que está na mesma direção de V, tá? Tem que ser um vetor que está na mesma direção. Mas eu tenho que multiplicar ele por um escalar que acaba fazendo ele ter norma 1. E esse escalar é justamente a norma de V. Tá? Então, basta eu pegar o V e dividir pela norma de V. E aí sim ele fica com norma 1. Tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de escrever o vetor AB e dividir pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, sempre que eu quiser calcular a derivada direcional e o vetor não é unitário, eu tenho que fazer essa conta aqui primeiro. E aí eu calculo a derivada direcional da f na direção do vetor u, ao invés de calcular na direção do vetor v. A direção é a mesma, né? Mas eu quero que ele tenha tamanho 1. Então, você calcula isso aqui, tá? Então, calculamos na direção u no ponto xy. Tá bom? Então, sempre tem que fazer isso. Sempre que o vetor não for unitário, tem que começar fazendo essa conta primeiro. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte. O exercício, ele pode, ao invés de te dizer, por exemplo, ele fala, calcula a derivada direcional nessa direção aqui desse vetor v, tá? Ah, sim. Calma aí, deixa eu ver. Nesse caso, seria f de AB. Aonde está a derivada agora na direção U da f de x, y? Só porque usou AB? É só confundir um pouquinho. Mas porque usou AB lá em cima, seria f de AB? Ou ao invés da Não, f é o de y? vetor. AB é o vetor. AB é o vetor que eu estou calculando na sim, direção. sim. Aí eu vou calcular F... no ponto XY. Não, sim. Eu confundi. Manuela terminou. Se esse vetor V está multiplicando. Ah, é assim, né? Isso daqui é... Eu vou fazer um exercício onde a gente vai fazer isso, mas isso daqui seria pegar esse número e multiplicar por AB. Então, isso daqui ficaria assim. A dividido pela raiz, né? De A ao quadrado mais B ao quadrado. B dividido pela raiz de A ao quadrado, B ao quadrado. Tá? Sempre que você tem um número alfa multiplicando um vetor AB, fica alfa A, alfa B, né? E aqui é como se fosse 1 sobre alfa AB, né? Então fica A sobre alfa, B sobre alfa. Então, suponha que o exercício fala o seguinte, ele quer calcular a derivada direcional nessa direção aqui, do vetor AB, e ele fala, né, o vetor já é unitário, tá? Então isso aqui já é 1, mas ao invés de dizer quem é AB, ele só te dá
o ângulo θ. Tá? Fala, é um vetor unitário que está com esse ângulo θ aqui. Como o tamanho do vetor é 1, então eu sei que o A é igual a cosseno de θ dividido pela hipotenusa, que é 1. E B é igual a seno de θ dividido por 1. Então, é seno de θ. Então, se eu quiser reescrever essa expressão aqui, vai ficar que a derivada direcional da f na direção do vetor v aplicada em x e y vai ser o A, que é o cosseno de θ, multiplicando a derivada em relação a x, mais o B, que é seno de θ, vezes a derivada em relação a y. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma também da gente calcular a derivada direcional, tá? Quando o exercício te dá um ângulo. Vou fazer um exercício bem simples aqui, só para a gente poder... é da definição de cosseno mesmo. Aqui a gente pega esse triângulo, né? Isso aqui é um ângulo reto. Então, o cosseno tá pequeno aqui, mas vamos lá. Se esse ponto é AB, então isso aqui mede A e isso aqui mede B, certo? Porque ele tem coordenadas A e B. Então, o tamanho do que está embaixo é A e o tamanho que está aqui é B, tá? E aí, se você quer escrever o cosseno de θ, vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é B dividido por 1. Desculpa, seno, né? Então, seno de θ vai ficar cateto oposto dividido por 1. E o cosseno vai ficar cateto adjacente, que é A, dividido por 1. Tá. A diferença seria essa. Se ele não fosse unitário, né? Se aqui fosse, sei lá, 5, a diferença é que você teria que dividir por 5 aqui, né? Essa que seria a diferença. Então, onde está o A, você vai ter que colocar 5 vezes cosseno. E onde está o B, você vai ter que colocar 5 vezes seno. Sim, sim. Tem que tomar cuidado, gente. Quando ele não for unitário, tem que tomar cuidado. Porque não pode usar. Não, linda, desculpa. Respondendo a sua pergunta, agora eu falei errado. Se o vetor não for unitário, por exemplo, na prova dá pra gente um vetor aleatório V. E aí a gente vai ter que normalizar esse vetor para poder fazer as contas, ou a gente pode fazer as contas normalmente, só que vai achar um outro valor, sabe? Não, tem que fazer a conta primeiro. Tem que fazer isso aqui primeiro. Se ele não for unitário, você vai ter que dividir pela norma, tá? Vou fazer um exercício. Tá ok. Vou fazer um Mas, exercício que a gente vai fazer. professora, mas aí, não sendo unitário e tendo que dividir pela norma, eu não ia precisar da informação de A e de B? Não, calma, gente, são duas coisas diferentes. Primeiro, suponha que o exercício te dê quem é o AB, tá? O vetor AB é esse, me calcula a derivada direcional nessa direção. Então, você divide pela norma e faz o que a gente fez aqui, tá? Se ele te deu quem é AB, tá? Agora, respondendo a sua pergunta, no caso em que ele só dá o ângulo. Você não vai ter que dividir por 5, não, eu falei errado. Suponha que o vetor não seja unitário, tá? Que ele te dê um vetor aqui super grande. Aí a questão é a seguinte, só vai te interessar a parte unitária dele. Então, você pode simplesmente pegar esse daqui, entendeu? Ao invés de pegar esse que foi o original, o exercício te deu esse, o original. Aí você fala, não, esse não me serve, não quero esse porque eu não posso usar esse para definição, eu vou usar o que está aqui embaixo. Vou usar esse daqui, tá? Então, ao invés de usar aquele, você usa esse que está aqui. Então, mesmo que esse aqui seja grandão, lá tem a norma 5, por exemplo, o que importa é o ângulo. Porque ao invés de escrever esse vetor, você vai estar escrevendo esse pequeno aqui, tá?
Então não muda nada. Se ele falar, o vetor, eu quero na direção desse vetor enorme aqui, que tem tamanho 5, e o ângulo dele é θ. Aí a conta é exatamente igual. E a conta é exatamente igual porque eu não vou pegar ele, eu vou pegar esse daqui com coordenadas A e B que tem tamanho 1. Mas, professor, se no exercício não falasse de forma explícita que esse tamanho original que deu não é o unitário, tem como saber só olhando assim para a coordenada que não é o unitário, mas que é Não outro valor? importa, não vai importar. Se ele te der o ângulo, não importa o tamanho dele. Se o exercício te dá um ângulo, ele nem precisa falar se é unitário ou não, não importa. Ele pode ter qualquer tamanho aqui, tá? O exercício pode só falar, tá nessa direção com ângulo igual a θ. Aí você faz isso que a gente fez aqui, tá? Não importa o tamanho dele. Tá. Então, porque nesse caso, a gente, mesmo dando o valor, esse valor, a gente não vai usar essa informação do valor, né? Só vai usar o ângulo. Só vai usar o ângulo, porque eu não vou pegar o vetor grandão, vou pegar o vetor pequenininho. Então não Entendi. importa. Alguém Entendi, tinha obrigada. perguntado? Então é só por isso que tem que ser unitário. Então, Arley, ele tem que ser unitário porque senão daria um valor diferente, né? Aqui, por exemplo, se ele não for unitário, eu poderia... Então, esse é o vetor AB, tá? E pensa num vetor bem grande aqui com coordenadas C e D. Aí, quando eu fosse substituir nessa fórmula, eu ia colocar C e D aqui. Só que isso daria um valor diferente, né? Quando eu fosse calcular essa derivada. Então, não pode ser. Eu sempre tenho que escolher o unitário, para não dar um valor diferente, para todo mundo que for calcular achar o mesmo valor. Tá? Tá. Então, bom, então é isso. Se o exercício der o ângulo, então eu uso essa expressão, tá? Então agora vamos passar para a segunda parte, que é vetor gradiente. Bom, qual que é a definição de vetor gradiente? Eu vou definir tudo para função de duas variáveis, tá? Mas se a gente tivesse uma função de 3 variáveis, por exemplo, aqui ficaria a mesma coisa, tá? Eu teria que, se a função dependesse de x, y e z, né, por exemplo, aí a única coisa que eu teria que fazer é colocar a terceira coordenada do vetor e multiplicar por fz de x, y, tá? Então, eu estou fazendo tudo para duas coordenadas, mas para 3 funcionaria da mesma forma. Eu vou fazer um exercício daqui a pouco para 3 coordenadas, para vocês verem como é que ficaria, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou definir vetor gradiente para duas coordenadas, mas para 3 coordenadas a ideia é a mesma. Então, suponha que você tem uma função que depende de duas variáveis, tá? Então, você define o gradiente da função f como sendo esse vetor aqui, né? O gradiente ele está aplicado em cada ponto. x0, y0 como sendo a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Tá? Esse é o vetor. Esse é o vetor que a gente chama, então esse daqui é o vetor gradiente de f no ponto x0, y0. Tá? Então é um vetor que está associado à função naquele ponto. Tá? Então, por exemplo, se a gente voltar lá, né, a gente estava escrevendo a derivada direcional da f num certo ponto x0, y0, como sendo a fx mais b fy, né? Isso aqui eu posso reescrever agora, usando a notação do vetor gradiente, como se fosse um produto interno. Isso aqui é exatamente o produto interno de gradiente da f no ponto x0, y0, produto interno com o vetor v, tá? O vetor v aqui é o vetor com coordenadas a e b, tá? É exatamente isso, porque
Então, isso aqui ficaria como, né? Isso aqui ficaria o fx, fy aplicado no ponto, produto interno com v, que é AB. Como é que fica esse produto interno? Fx vezes A mais Fy vezes B, que é exatamente o que está aqui. Tá? Então, essa é uma outra forma de escrever também a derivada direcional. Um outro jeito de escrever. Derivada direcional da f no ponto x0, y0. A gente pode escrever assim também. Tá? Ótimo. Então, vou colocar um resultado aqui. Teorema que diz o seguinte. E é bem fácil de demonstrar ele, tá? A gente vai fazer demonstração em uma linha só. Sim. Sim, exatamente. Você tem a opção, o gradiente, você pode aplicar num ponto genérico primeiro e depois você aplica no ponto XY. Tá, teorema. Suponha que a f é diferenciável, tá? Então, se f diferenciável, então já vou explicar, tá, gente? Então, o teorema diz o seguinte, suponha que você tem uma função diferenciável, tá? Uma f diferenciável. Então, o que acontece é que essa função ela vai ter um gráfico, né? Lá, estou supondo uma função de duas variáveis, ela vai ter um gráfico, e para cada ponto x0, y0, né? Se for lá no gráfico, o ponto correspondente é esse daqui, ele vai variar de alguma forma em cada direção, né? Então, nessa direção, ele vai ter uma variação, né? Ele vai andar desse jeito. Nessa direção aqui, ele vai cair bastante, né? O valor vai diminuir bastante. Então, você tem um valor, uma taxa de variação, né? Digamos, em cada direção, tá? Qual que vai ser o valor máximo, então? O valor máximo, onde que ele vai variar mais, vai ser nessa direção aqui. Desculpa. Ai, desculpa, escrevi errado. Que é gradiente, gente, desculpa. Então, o teorema diz o seguinte, tem várias direções para ele variar, né? Dado um ponto, tem várias direções que ele pode variar. A direção em que ele varia mais, né, que a taxa de variação é a maior possível, é na direção do vetor gradiente, e a taxa com qual ela varia é a norma desse vetor, tá? Então, para a gente ver isso,
A demonstração é muito simples, tá? Basta a gente escrever. Então, se eu quiser calcular a derivada direcional num ponto x, y, 0 numa direção genérica, tá? Numa direção v, como é que a gente faz isso, né? A gente escreve o gradiente da f nesse ponto, x, y, 0, e faz o produto interno com v, né? A ideia é essa. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu posso, como esse é produto interno, né? Eu posso reescrever isso como sendo a norma desse vetor multiplicado pela norma desse vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Mas lembrando, né? Sempre que a gente calcula a derivada direcional, o vetor é unitário, né? Então isso aqui é igual a 1, tá? Então isso daqui é igual à norma desse vetor, que é o vetor gradiente calculado nesse ponto, vezes o cosseno de θ, tá? Então, sempre que você for calcular a derivada direcional da f em qualquer ponto, num ponto x, y, 0, fica desse jeito a expressão, né? Aí a questão é a seguinte, então, isso daqui está dado, né? Então, o ponto x, y, 0 eu dei, né? Então, eu escolhi um ponto x, y, 0 lá do domínio. A minha função, é claro, está dada, tá? Já dei a minha função, vocês calcularam o vetor gradiente e estão calculando a derivada direcional numa direção genérica, tá? Estou escolhendo lá uma direção qualquer. E está dando isso. Qual é o valor máximo que isso pode assumir, né? Que é o que o teorema está falando, né? Qual é o valor máximo que isso pode assumir? Bom, como que eu maximizo isso aqui? Qual é o valor maior possível que isso aqui pode assumir? O cosseno ele só varia entre menos 1 e 1, né? A variação dele é essa. Então, o máximo possível seria quando o cosseno fosse igual a 1. Seria o máximo que eu conseguiria para esse valor, tá? Quando o cosseno for igual a 1, eu teria o valor máximo. Então, o valor máximo da derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção v é quando esse θ é igual a 0, né? Porque o cosseno tem que ser igual a 1, isso acontece quando θ é igual a 0. Então, o valor máximo é quando θ é igual a 0. Mas θ é o ângulo entre, se a gente voltar aqui, né? θ é o ângulo entre esse vetor e esse vetor. Tá? Então, isso significa que o ângulo entre eles tem que ser 0. Então, significa que você tem lá o seu vetor. Esse vetor é o vetor gradiente da f no ponto x0, y0. Tá? Você tem esse vetor. E aí ele está falando que a direção V tem que estar nessa mesma direção e mesmo sentido, porque o ângulo tem que ser igual a 0. Então ele está dizendo que o vetor V está aqui, na mesma direção e mesmo sentido que o gradiente da F. Tá? Esse é o valor máximo que você consegue. E o valor mínimo? Qual é o valor mínimo possível que você consegue para essa derivada direcional? O valor mínimo possível é quando o cosseno é menos 1, né? Então o valor mínimo da derivada direcional é quando θ é igual a 180 graus, né? Ou seja, quando você tem aqui, né, o seu vetor gradiente não muda, ele está dado. Então, o vetor gradiente está lá numa certa direção, mas para encontrar o valor mínimo, você teria que pegar o vetor V, que está aqui no sentido oposto. Tá? Esse seria o vetor V que você escolheria. Então, o valor máximo da derivada direcional acontece... O valor máximo acontece na direção do vetor, na mesma direção e sentido do vetor gradiente, e o valor mínimo acontece na direção e sentido oposto do vetor gradiente. Tá? Tomar um cuidado aqui, que é o seguinte. O que eu estou dizendo é qual é a direção em que o valor da derivada é mínimo. Não estou dizendo onde que ela está variando menos. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Se você tem lá o seu gráfico,
O que eu estou falando é o seguinte, qual a direção que eu tenho uma variação maior? Na direção do vetor tangente, é onde varia mais, tá? Tanto positivamente quanto negativamente. Na direção do vetor, no vetor gradiente é onde ela varia mais. Mas poderia ter uma direção aqui em que ela não estava variando quase nada, né? Que a sua função era praticamente constante, por exemplo, sei lá. Melhor desenhar em R só para vocês enxergarem melhor. Pensa que você tem um gráfico aqui desse jeito, né? O que eu estou dizendo é o seguinte. Vou ver se eu consigo explicar isso. Preciso de um gráfico que tenha tudo que eu quero falar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui nesse ponto é onde a minha variação é mínima. Porque eu não estou variando quase nada. A minha função aqui, está vendo que ela é quase constante? Então, ela não está variando muito pouco, né? Aqui a variação é muito pouco, muito pequena. Não é isso que eu estou falando, tá? Quando eu estou falando lá do vetor gradiente, eu estou falando outra coisa. Eu estou falando o seguinte, nesse ponto aqui, a derivada, ela tem o valor mínimo possível, tá? Então, aqui é onde ela tem o valor mínimo possível, e aqui é onde ela varia menos. São duas coisas diferentes. O que eu estou olhando lá na segunda parte do teorema que eu escrevi é esse ponto aqui, é onde ela está crescendo, onde a variação dela, a derivada é o menor valor possível, é super negativa. É isso que eu estou falando, tá? Então, não estou falando com a variação menor possível. A variação menor possível seria aqui, nesse ponto. Não variar muito tem a ver... Isso, Eduardo, exatamente. Com a curvatura dela, com a curvatura, inclusive no dimensão maior, né? Então, se você tem aqui nessa superfície, né? Se ela tem aqui, a curvatura dela está bem maior, né? Nessa, fazer uma coisa assim, né? Por exemplo, ela tem uma curvatura aqui maior do que nessa direção aqui, né? Essa que é a ideia. Mas o que eu estou dizendo é que, então aqui ela tá, a derivada direcional seria super ela está decrescendo muito, então ela seria super negativa, né? Então é isso que essa parte aqui está me dando, essa segunda parte. Ela te diz qual o menor valor possível que você encontraria para a derivada direcional. Espero que seja claro. Talvez a gente possa tentar esclarecer depois com outros exercícios, mas... Bom, deixa eu tentar fazer um exercício, já são 11h10, né? Deixa eu tentar fazer um exercício aqui. Que tem tudo isso que a gente falou, tá? Só para tentar revisar tudo que a gente falou aqui, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Exatamente, Lucas. Exatamente. Onde a função vai assumindo os valores maiores possíveis é onde a derivada direcional é maior. E os valores menores possíveis é onde ela é menos a direção do vetor gradiente. Exatamente. Suponha que em uma certa região do espaço o potencial V seja... Como eu estou no espaço, né? O espaço é tridimensional, precisa de 3 coordenadas. Z ao quadrado
3xy mais XYZ. Pronto. Deixa eu explicar o que o exercício está falando. Dá um tempo para vocês copiarem também, quem quiser copiar. Tá estranho, mas é um Z, tá? Z ao quadrado. Então, suponha que você tem essa função, tá? É uma função de 3 variáveis, dada dessa forma. Z ao quadrado menos 3xy mais xyz. Ele quer a taxa de variação nesse ponto, nessa direção. Ou seja, se eu olhar lá para o gráfico está em R4, tá? Não consigo desenhar, mas imagina que você tem uma espécie de superfície lá em R4, e ele quer saber aonde que o gráfico está variando mais, em qual... ele quer saber quanto que está variando o gráfico exatamente nesse ponto e exatamente nessa direção. Tá? Taxa de variação é derivada, tá? Então, nesse caso, é derivada direcional nessa direção, nesse ponto aqui. Aí depois ele pergunta qual a direção que ele varia mais. A gente sabe, né? A direção que varia mais é a direção do gradiente da f aplicada nesse ponto. Qual a taxa máxima de variação? É o que está lá no teorema. A taxa máxima de variação é a norma do vetor gradiente aplicado no ponto. Tá? Então, é um exercício bem simples, na verdade, mas para fixar bem a teoria, tá? Então, vamos lá, vamos resolver primeiro o item A. Ele quer a derivada direcional nessa direção, nesse ponto, tá? Então, deixa eu reescrever a minha função. Minha função depende de 3 variáveis, x, y e z. Ela é z ao quadrado menos 3xy mais xyz. Ele quer a derivada direcional da f na direção do vetor v, tá? Isso daqui, só que o vetor v não é unitário, então vou ter que fazer ele ficar unitário primeiro. Então, na direção de um certo vetor, que eu vou chamar de u, tá? Que a gente sabe que é o gradiente da f aplicado no ponto, né? Produto interno com o vetor, tá? Com o vetor unitário. Então, eu vou ter que calcular o vetor gradiente e encontrar o vetor unitário que está nessa direção. Então, para calcular o vetor gradiente, eu vou ter que calcular as derivadas parciais. Então, eu vou ter que calcular o Vx. O Vx vai ser 2z menos 3y mais yz. Não, desculpa.
Fiz errado. Vx vai ficar menos 3y mais yz, derivada em relação a x. Derivada em relação a y vai ficar menos 3x mais xz. E derivada em relação a z vai ficar 2z mais xy, tá? Então, a derivada direcional de f num ponto genérico xyz, ele é esse vetor aqui, é o vetor que tem essas coordenadas, menos 3y mais yz na primeira coordenada, menos 3x mais xz na segunda coordenada, e 2z mais xy na terceira coordenada. Tá? Esse é o vetor gradiente num ponto genérico. E o vetor unitário? Bom, ele falou que ele quer um vetor, ele quer nessa direção V aqui, né? Na direção V igual a 1 e menos 1. Esse vetor não é unitário, tá, gente? A norma dele não é igual a 1. Apesar de ter todas as coordenadas com tamanho 1, ele não é unitário. A norma desse vetor V, ele é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 3, tá? Ele não é unitário. Não é unitário. Então, como eu disse, se ele não é unitário, eu tenho que primeiro achar o vetor unitário que está nessa direção. Como é que a gente acha? Do jeito que eu comentei lá com vocês. O vetor unitário é pegar o vetor V e dividir pela norma dele. Isso que é tomar o vetor unitário. Tá? Então, isso daqui é pegar o vetor 1 menos 1 e dividir pela norma que é raiz de 3. Ou seja, vai ser o vetor 1 raiz de 3, 1 raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Tá? Então, sempre que o vetor não for unitário, vocês vão ter que fazer essa continha aqui primeiro, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Primeira coisa é checar se o vetor é unitário, senão a conta vai dar um valor completamente diferente. Professora, Uhum. então, é um pouco confusa nessa parte, porque, assim, tem uma forma, logo de cara, uma forma genérica, que a gente já olha e já veja que esse vetor é unitário, sem o exercício estar falando que é unitário, porque, por exemplo, nesse exemplo que está 1 e menos 1, não é unitário porque você falou, né? Mas tem uma forma, assim, que eu já vejo que ele é unitário sem o exercício estar falando. Você sempre vai ter que fazer isso aqui, para descobrir se ele é unitário ou não. Você vai ter que calcular a norma dele. Então, dou um vetor, não falei se ele é unitário ou não. Então, o que você faz? Calcula a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado e vê quanto dá. Se não deu 1, não é unitário. Tá? Então, sempre vai ter que fazer essa conta para descobrir se ele é unitário ou não. Entendi. Obrigada. Nada. Então, agora a gente já tem tudo que precisa, né? A gente precisa do vetor gradiente, a gente tem, e a gente precisa do vetor unitário, que a gente tem, tá? Só que é tudo no ponto, né? O que eu estou pedindo lá, né, que o exercício pede, é a derivada direcional da f no ponto 3, 4, 5. Então, eu vou precisar do vetor gradiente de f no ponto 3, 4, 5, produto interno com o vetor u, tá? Gente, eu vou colocar só o vetor aqui e eu vou deixar vocês fazerem a conta, tá? O que eu quero é calcular o gradiente da f aplicado em 3, 4, 5. Então, o que vocês têm que fazer? O que vocês teriam que fazer? Vir aqui e substituir os valores, tá? Então, vai ficar, onde tem x eu coloco 3, onde tem y eu coloco 4 e onde tem z eu coloco 5. Aí é só uma conta, tá? Então, vai ficar menos 3 vezes 4, mais 4 vezes 5, menos 3 vezes 3, mais 3 vezes 5 aqui, tá? Só substituindo, vai substituindo os valores aqui, aqui, aqui. Eu vou colocar direto o vetor, tá? Isso aqui vai ficar igual a, aplicando aquele vetor lá que a gente achou no ponto, vai dar 14, 6, 12. Produto interno com vetor unitário, que era 1 raiz de 3, 1 raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Tá? Aí, para fazer esse produto interno, definição, né? Vai ficar 14
vezes 1 raiz de 3. Sim? O primeiro vetor ele não ficaria menos 12 mais 20? No caso, ficaria 8? Onde a senhora botou Fiz 14? errado? Vamos ver. Nossa. Deixa eu Não, eu ver. posso estar errado também. 3 vezes 4 Menos. mais 4 vezes 5, né? Aí ficaria menos 12 mais 20. E eu coloquei 14. Eita. É. E as outras, você conferiu ou não? Eu acho que, não sei se eu errei todas as... 8, 6 e 22, se eu não me engano, que deu. Então fica 2 vezes Z 10. mais... 3 vezes 4, 12, 22. Nossa, tá tudo errado. Bom, obrigada. Então aqui é... Quanto? 8, né? Isso, 8. 8, 6 e 22. Não, tá ótimo. Então fica 8 raiz de 3 mais... Aí 6 vezes 1 raiz de 3. Menos 22 raiz de 3. Quatorze menos 22 vai dar 8. Menos 8. É isso, gente? É, isso sim. Menos 8 raiz de 3, tá. Bom, então a resposta seria essa, tá? A derivada direcional na direção V, mas na verdade é na direção U, né? No ponto 3, 4, 5 vai dar menos 8 raiz de 3. Então, a resposta do item A é essa. No item B, ele só pedia qual era a direção onde a V variava mais. Ele varia mais nessa direção aqui, né? Sempre na direção do vetor gradiente aplicado no ponto, que é justamente 8, 6 e 22. E aí depois ele pergunta qual é a taxa máxima de variação. A taxa máxima de variação é sempre a norma, né? Se a gente voltar aqui, né, lá onde a gente estava fazendo a demonstração, aonde que ela varia mais? Varia mais quando isso aqui é igual a 1. Qual que é o valor máximo? Como isso é 1, o valor máximo é esse. Tá? Então, o valor máximo é a norma da derivada de f aplicada no ponto 3, 4 e 5. Professora, pode só explicar de novo essa B, por favor, porque é no ponto? Ah, tá. A B é qual é a direção que ela varia mais, né? Então, a gente viu aqui que a direção em que a função varia mais, né, pelo teorema, é sempre na direção do vetor gradiente, tá? A direção que ela varia mais, é sempre na direção do vetor gradiente. Só que depende do ponto, né? Cada ponto você tem um vetor gradiente diferente, tá? Então, você tem que pegar o gradiente e aplicar no ponto. Tá? Então, onde ela varia mais é no gradiente aplicado no ponto que o exercício me deu. E isso a gente já tinha calculado, né? Era esse valor aqui, era esse vetor aqui. Ah, entendi, obrigado. Nada? Professora, nesse caso, na A ainda, tem diferença colocar o D na direção U ou na direção V, uma vez que o U ele só é o vetor V normalizado? A convenção é colocar sempre assim, porque até para não confundir também, porque se você coloca na notação DVF, né, você pode acabar colocando V aqui, né? Então a gente usa sempre a notação do vetor unitário mesmo. Ah, sim. Então agora, qual que é a taxa máxima de variação? A taxa máxima de variação é sempre a norma do vetor gradiente naquele ponto, tá? Então seria a norma desse vetor aqui.
Isso vai dar raiz quadrada de 8 ao quadrado, 16 ao quadrado, 22 ao quadrado. Que eu não sei quanto dá, gente, porque como eu fiz a conta aqui errada, então Raiz o de valor... 584. Raiz de 584. 584, tá. Que a conta que eu fiz estava errada. Obrigada. Gabriel, né? Não sei quem falou, mas obrigada. Bom, então, esse exercício é simples, né? Mas ele dá uma boa revisão, né, de tudo que a gente falou aqui. Aí eu vou fazer um agora. Deixa eu fazer um outro exercício. Posso passar para o próximo, né? Porque 16? Ah, não. Acho que é o 2, né, gente, esse exemplo? Acho que eu só fiz um até agora. Gente, quantos cursos vocês estão fazendo nesse semestre? 3? 5? Quem tá fazendo 5? 6 ainda, nossa. 7? 8? Gente, mas quem tá fazendo 8 disciplinas? Como que vocês estão fazendo isso? Nossa, porque eu dou 2 aulas. Na segunda aula eu já tô tão cansada. É muito... Eu não sei como que vocês fazem para ver tanta aula. Se eu tô cansada, imagina vocês. 2 aulas seguidas, na segunda aula já... então, esse é o problema, né? Ainda tem que fazer pesquisa quando sobra tempo, né? Aí ontem eu tive que dar um seminário, então passei o dia inteiro preparando a palestra, e aí não tive tempo de fazer nada ontem. Nada das aulas. Pegar muita disciplina, né? É cansativo. Então, a gente está tendo muita reunião nesse PLE, porque tá todo mundo meio perdido, né? No final das contas, tá todo mundo meio perdido. Então, tem que discutir tudo, né? Porque tudo é novo, tudo é novo. Então, tem que ter reunião para tudo. Qualquer coisa que a gente for fazer, tem que ter uma reunião, entendeu? E como eu estou coordenando o cálculo 2, então tem mais reunião ainda, porque tudo tem que ser coordenado com os outros professores do cálculo 2, então tem que fazer um monte de reunião para isso também. Mas não dá tempo, termina uma aula e começa a outra, né? Só dá tempo de pegar mais um café. Mas eu imagino, para vocês deve estar bem cansativo também.
Mas, então, inclusive, era isso que eu estava falando. Obrigada, Luísa. E ainda tem os e-mails também, tem um monte de e-mail para responder. Pois é. Não, ontem eu não dei aula, mas ontem eu dei uma palestra. Então, bom, é dia de trabalho normal. Mas outra coisa que eu ia falar para vocês, gente, é o seguinte. Durante a aula, eu não sei, porque eu estava conversando com a outra turma, né? Não sei o que vocês preferem, que tipo, eu dei uma aula grande e faça um monte de exercícios com vocês, ou se vocês acham que fica super pesado, cansativo, uma aula tão grande e vocês preferem guardar um pouco do tempo para ver o material que já tá pronto. Ou se vocês preferem mesmo a aula toda, assim, mesmo que seja grande, mas que eu consiga fazer vários exercícios e tal. Pois é, uma correria para os dois, aluno, professor. Tá, do jeito que tá. Quem pediu pausa, o quê, gente? Pausa tá entre os exercícios, né, pelo menos. Tá bom. Uhum. Tá, eu vou dar algumas pausas, pelo menos para beber água, mas a gente faz, então, bastante exercício, tá? Bom, então vamos lá. Voltando. Tá bom. Então, no começo, eu tento fazer isso mesmo, dar uma explicação mais ou menos geral da teoria e depois fazer exercício. Uhum. Tá ótimo. Tá, então vamos tentar fazer mais alguns. E aí, o que não der tempo de fazer, eu deixo como exercício, mas explico o que tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Determina os pontos nos quais a direção de maior variação é essa direção aqui, tá? Aqui, gente, é uma coisa muito sutil, é aquela coisa que eu já tinha explicado para vocês, mas é muito sutil e eu queria que vocês entendessem muito bem a diferença. Vou até falar de novo. Desenhando o gráfico de uma função, aquele gráfico de novo. Aonde que tem uma variação grande, né? A minha variação é grande aqui, porque ela está caindo muito, e a minha variação é grande aqui também, porque ela está subindo muito, tá? Então, apesar de uma estar diminuindo muito e a outra está crescendo muito, a variação é muito grande, tá? Então, quando o exercício pede qual é a maior taxa de variação, não importa que ela seja negativa, está variando muito, negativamente, mas está variando muito, tá? É diferente do que eu tinha falado aqui, né? Qual que é o menor valor que ela assume, né? O menor valor da derivada é aqui. Ela tem um menor valor possível, né? Que ela está bem negativa. Então, o menor valor possível é aqui. Mas a taxa de variação é muito grande. Apesar do valor ser muito pequeno, a taxa que ela está variando é muito grande, tá? Então, quando o exercício pede os pontos onde você tem a maior taxa de variação é na direção do vetor gradiente e na direção de menos o vetor gradiente também. Os dois. Espero que isso esteja claro. É diferente isso, tá? Aqui eu tenho uma variação muito grande, aqui eu também tenho uma variação muito grande, tá? Apesar daqui a derivada ser super negativa. Então, o exercício fala, né? Os pontos nos quais a direção de maior variação dessa função. A gente sabe que a maior variação acontece maior variação é na direção do vetor gradiente, né? A maior variação é nessa direção. Inclusive no sentido oposto também. A maior variação também é nos dois sentidos, né? A variação é grande nos dois sentidos. Onde ela tem um valor menor possível, é menos a derivada, menos o gradiente. Espero que esteja claro. É meio sutil a diferença, mas espero que seja claro. Então, a maior variação é nessa direção, tá? Não estou falando do sentido, é nessa direção, tá? Então, é na direção do vetor gradiente da f de x0, y0. A direção é isso aqui tudo, tá? A direção é essa direção aqui.
Tá? Então, tá aqui. O vetor gradiente está aqui. É essa direção aqui, tá? Então, a direção vai ser máxima. A direção vai ser máxima, não. Ele quer... Aonde a direção é máxima, a direção máxima ocorre nessa direção aqui. Então, ele quer que a derivada direcional coincida com essa direção do vetor... Deixa eu fazer um desenho primeiro. Estou com uma função de duas variáveis, tá? Então, ele está falando o seguinte. Ele não me deu ponto, tá? Ele só fala o seguinte. Me fala quais são os pontos, tá? Então, pega um ponto qualquer aqui. Me fala quais são esses pontos aqui com coordenada, sei lá... A e B não, A e B é ruim, né? X0, Y0. Com coordenada X0, Y0. Quais são esses pontos onde a direção que ela varia mais é justamente nessa direção aqui do vetor I mais J. O vetor I mais J é o vetor 1, 1, né? Então, aonde varia mais é justamente nessa direção, tá? Então, eu vou lá olhar para o gráfico dessa função e vejo, nesse ponto aqui, nessa direção, é a direção onde ela está variando o máximo possível. Nesse ponto aqui acontece a mesma coisa. Nessa direção é justamente a direção que ela está variando o máximo possível, tá? Então, para isso acontecer, eu quero que o gradiente da função nesse ponto esteja na direção desse vetor. Vou chamar de, sei lá, lambda. Porque não precisa ser exatamente ele. Pode ser um vetor aqui um pouquinho maior também, ou menor, né? Pode ser um outro vetor aqui, sei lá, lambda 1. Tem que estar nessa direção. Agora, o tamanho, né? Como eu falei para vocês, a direção, você escolhe um vetor, mas tem vários que dão a mesma direção. Professora, Sim? então a senhora escolhe um e um para facilitar a conta? Na verdade, foi o que o exercício deu. O exercício me deu sim. só a direção, tá? Sim, tá bom. Então, esse é o vetor 1. E pode acontecer do exercício não te dar? Não, é Você poder... porque... É que assim, ou o exercício tem que te dar o ponto, né? E falar qual é a taxa máxima de variação. Quero que me fala qual é a direção, né? Que dá a taxa máxima de variação nesse ponto aqui. Aí você sabe que é na direção do vetor gradiente. Agora, esse exercício, ele não deu ponto. Ele falou, me fala quais são todos os pontos em que a derivada, em que o vetor gradiente coincide com a direção 1, tá? Então, ele quer todos os pontos. tá. Porque cada ponto, pega um ponto aqui, ele tem um vetor gradiente. Pega um outro ponto aqui, tem um outro vetor gradiente. Pega um outro ponto aqui, tem um outro vetor gradiente. Então, ele fala, me fala todos os pontos que tem um vetor gradiente nessa direção. Tá? Então, por exemplo, esse daqui tem um que está na mesma direção desse. Então, é isso que ele quer. Obrigado. Nada? Então, é isso daqui que eu preciso resolver. Eu quero o conjunto de todos os pontos onde o vetor gradiente coincida com essa direção. Esteja na direção 1. Tá claro isso, gente? Tá ótimo. Então, agora eu só tenho que resolver isso. Eu sei quem é a minha função f e preciso calcular o vetor gradiente dela, tá? Então, a minha função f... Deixa eu escrever ela aqui em cima de novo. Minha função f de xy, ela é x ao quadrado, y ao quadrado. Deixa eu passar para outra página, gente, senão vai ficar muito carregado aqui, vai ficar... É isso aqui que eu preciso resolver, tá? Então, encontrar os pontos x0, y0 que satisfazem isso aqui, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, agora eu preciso calcular o vetor gradiente. Então, a minha função f de xy, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y.
fx vai ficar 2x menos 2, fy vai ficar 2y menos 4, tá? Mas eu quero o vetor gradiente da f num ponto x0, y0, né? Esse aqui vai ficar 2x0 menos 2, 2y0 menos 4, tá? E aí eu quero que o vetor gradiente da f no ponto x0, y0 coincida com lambda 1, ou seja, lambda, lambda. Lambda é um número real, tá, gente? Lambda é o que está fazendo o vetor ficar grande, pequeno, ir para o outro sentido, tá? Se ele for negativo, né? Se você tem um vetor aqui, um vetor v, aí você calcula lambda v e o lambda negativo, vai ser um vetor que está no sentido oposto, né? Esse aqui é lambda v se o lambda for negativo. Então vai ficar 2x0 menos 2, 2y0 menos 4 igual a lambda, lambda. Ou seja... Professora, Sim? mas esse vetor aí, ele não é unitário, não tem problema, não? Não tem, porque ele está falando só em direção. Esse é meio chatinho de... Mas ele está falando só na direção. Então, sempre que eu falo direção, qual é a direção, aí não precisa se preocupar com o tamanho do vetor, tá? Então, ele fala, determina os pontos nos quais a direção de maior variação é essa daqui. Então, se eu falo só em direção, essa direção é a mesma dessa direção. Então, não tem problema, tá? Agora, você vai ter que tomar cuidado com o tamanho do vetor quando você for calcular a derivada direcional naquela direção. Aí sim, aí tem que tomar cuidado. Aí o vetor tem que ser... Entendi. Tá? Entendi, valeu. E 2y menos 4 igual a lambda, tá? Ou seja, x0 tem que ser lambda sobre 2 mais 1. Não sei se é aqui, Carolina. Ah, tá. E o y0 vai ser lambda sobre 2 mais 2. Aí daqui dá para ver direto, né, o que está acontecendo, né? Não pode escolher o valor de lambda, tá, gente? Lambda é qualquer real. Daqui você só tira que o y0, ele é, na verdade, o x0 mais 1, né? Porque ele é lambda sobre 2 mais 2, e o outro é lambda 1 mais 1. Então, o y0 é x0 mais 1. Então, o ponto que você achou tem que satisfazer essa condição aqui. A gente poderia escrever assim, né? A resposta poderia ser escrita assim. É o conjunto de todos os pontos do domínio, tá? Tem que estar no domínio, porque a função tem que estar aplicada lá. Só que minha função é um polinômio, né? Minha função é um polinômio, então o domínio é todo R2. Então, o conjunto de todos os pontos que estão lá no R2, tais que o y é igual a x mais 1. Então, são muitos pontos que tem que tem o vetor gradiente nessa direção. Em todos esses pontos aqui tem o vetor gradiente naquela direção. Então, é como se... Sim, pode falar. Professora, pode explicar de novo, por favor, como é que eu chego nessa parte do lambda? Por que eu tenho que explicar o lambda pela coordenada dos vetores? É porque o exercício fala em direção, né? Então, ele fala que a direção de maior variação tem que ser essa direção aqui. Então, ele só está falando o seguinte, a direção é essa, né? Se a direção é essa, esse vetor também dá essa direção, entendeu? Qualquer vetor, esse daqui também dá essa direção. Então, você tem que multiplicar por lambda por causa disso, porque vai servir, qualquer um desses funciona para mim. Qualquer um desses vetores vão funcionar. Lembra, né? Eu falei que você tem que tomar unitário quando você for calcular a derivada direcional, né? Mas aqui eu não estou calculando derivada direcional. Só estou querendo falar para você que a direção de maior variação é essa.
Aí, para falar em direção, tem vários vetores possíveis, né? Todos esses vetores estão dando a direção maior possível. Então, esse lambda seria qualquer vetor, né, nessa direção. Isso, o lambda seria para dizer que é qualquer vetor que está nessa direção. Tá? Se esse daqui é o vetor 1, esse daqui é o vetor lambda 1. Sim, entendi, professora, obrigada. Então, o que esse exercício está falando é o seguinte, né? Cada ponto aqui, como eu falei, né? Cada ponto aqui tem um vetor gradiente numa certa direção. Então, esse daqui tem um vetor gradiente numa certa direção, esse daqui tem um vetor gradiente nessa certa direção, esse tem um vetor gradiente nessa direção, esse tem um vetor gradiente nessa direção. Cada ponto tem um vetor gradiente numa direção, que é a direção que varia mais. Então, o exercício está falando o seguinte, eu quero o conjunto de todos os pontos onde o vetor gradiente coincida com essa direção aqui, que é a direção I mais J. Tá? Então, mostra aí para mim, no plano, o conjunto de todos os pontos onde, quando eu for olhar o vetor gradiente, ele está justamente naquela direção. E aí deu exatamente essa reta aí, que é a y igual a x mais 1, que é uma reta que está aqui. Tá? Então, significa que todos esses pontos aqui em cima, quando você for olhar lá no gráfico, né? Não aqui, porque aqui é o domínio. Quando você for olhar lá no gráfico, o vetor gradiente vai estar justamente nessa direção. Tá? Gente, é muito importante que esteja clara a teoria, tá? Por isso que eu faço muita questão de não só resolver o exercício, mas explicar exatamente o que o exercício está falando. Porque na prova tem muito, principalmente as questões de VOF lá, né? São muitas questões, tem muitas questões teóricas também. Vocês têm que estar, a teoria tem que estar muito clara, tá? Para vocês não. Ai, aqui eu fiz uma coisa muito ruim que pode confundir vocês. Tá na mesma direção ali, não tem nada a ver, tá, gente? A direção é, sei lá, tipo essa daqui, por exemplo. Parecendo que tá na direção do eixo Y. É que a direção é a mesma, mas não coincidiu, tá, gente? Não tem nada a ver. Essa direção aqui do vetor IJ é justamente a direção da reta aqui, mas não tem nada a ver, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Coincidiu. Mas, professora, como que sabe que a direção do IJ já foi dado no exercício ou a gente chegou a essa conclusão? Não, o IJ é aquele vetor, lembra, né? IJ. Sim. O I é o vetor Mas... 1, 0. O J é o vetor 0, 1. Então, porque ele está nessa direção acima por causa das próprias coordenadas dele, que é tudo positivo e tá para... Seria isso? Não, é assim, eu dei a direção, né? Eu quero todos os pontos aqui, como eu falei, né? Cada ponto aqui tem uma derivada direcional numa certa direção, né? Então, eu quero todos os pontos que tenham a derivada direcional justamente nessa direção aqui, na direção do vetor IJ, I mais J. I mais J é esse vetor aqui, porque o I é isso e o J é isso. Então, eu somo, fica 1 mais 1. Então, eu quero todo mundo que, quando eu pegar o ponto, olhar para a derivada direcional está justamente nessa direção. E isso acontece com todos esses pontos aqui. Todos esses pontos, quando eu subo lá no gráfico, tá? Não tem nada a ver com esse desenho que eu fiz. Quando eu olho lá em cima, lá no gráfico, a derivada direcional vai estar nessa direção. Entendi, mas se, por exemplo, se fosse outros valores para IJ, a minha direção poderia ser diferente, né? O que eu estava perguntando era se a direção do IJ é essa por causa desses valores. Por causa do 1, que a direção está nesse sentido. IJ é dado, o I, isso é a convenção, a gente sempre usa I igual a 1, 0 e J igual a isso. Não sei se eu entendi então, o que você está falando. A direção sempre vai ser essa, então, tipo, a seta para cima. Eu poderia ter uma direção IJ com a seta para baixo? Não, IJ são vetores dados, são vetores, é uma notação que a gente está usando. I é o vetor 1, 0 e J é o vetor 0, 1, tá? Aí agora eu poderia falar para você, eu quero todo mundo que tem vetor gradiente na direção, sei lá, menos I mais 2J. Então, que direção é essa? É a direção menos 1, 0 mais 2, 0, 1, ou seja, menos 1 e 2.
Então, aí a direção seria diferente. Aí a direção né? Não seria diferente, mas porque o vetor é diferente. Aqui o vetor era I mais J, aqui o vetor é menos I mais 2J. Sim, então, era exatamente essa que eu não soube perguntar direito. Essa direção muda de acordo com o vetor. O exercício vai Digo te de dar. como ele está dado, né? De como ele está dado. Isso, o exercício que vai te dar. Aqui o exercício te deu esse vetor, mas eu poderia ter falado o vetor, sei lá, 3, 5, por exemplo. Ou seja, 3i mais 5j. O exercício vai te dar. Sim, sim. Entendi, prof. Obrigada. Nada. Deixa eu colocar, a gente já tem pouco tempo, eu vou colocar um exercício aqui, vou só falar o que tem que fazer e deixo para vocês fazerem, tá? Esse é o 3, gente. Né? Desculpa, a letra tá muito feia, eu tô escrevendo mais rápido. Vou lendo para ver se vocês estão entendendo o que eu estou escrevendo. Em que direção e sentido a função dada cresce mais rapidamente no ponto dado? Em que direção e sentido decresce mais rapidamente? Então, a função é fxy igual ao ln da norma do vetor xy e o ponto dado é o ponto 1 e menos 1, tá? Então, é bem simples, tá? O exercício é bem simples. Vou deixar para vocês fazerem e só vou dizer o que tem que fazer, tá? Qual que é a direção em que a função cresce mais rapidamente? Bom, a gente já sabe, na direção do vetor gradiente, e ele quer no ponto 1 e menos 1. Então, é só calcular isso daqui. Vetor gradiente no ponto 1 e menos 1. Em que direção e sentido ela decresce mais, ela fica mais negativa, tá? Não é que ela tenha menor variação, é que ela está ficando mais negativa. É na direção de menos gradiente da f 1 e menos 1. Tá? Então, vocês vão ter que simplesmente calcular a derivada direcional nesse ponto. A única questão que eu queria observar é o seguinte. Você vai ter que calcular o gradiente da f primeiro num ponto genérico, né? Isso é a fx num ponto genérico, fy num ponto genérico. Tá? Então, isso daqui fica... o fx é você derivar essa função em relação a x, né? Então, aqui tem que só observar que a fxy, ela é o ln do módulo de xy. Então, você teria que derivar essa expressão. Para poder derivar essa expressão, basta escrever mesmo o que é o módulo, tá? X ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Essa que é a norma de xy. Então, quando você fosse calcular o fx, ficaria 1 sobre a raiz, né? Que é o derivada do ln, vezes a derivada da raiz, que é meio de 1 sobre a raiz, vezes ainda a derivada do que está lá dentro em relação a x, tá? Então, vai ficar x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, aí você pega, aplica no ponto 1 e menos 1 e substitui aqui, tá? Depois aplica, calcula o fy, vai dar a mesma coisa com y aqui, aplica no ponto e substitui, só isso. E a direção que ela cresce na direção que ela decresce mais rapidamente é menos a derivada. Deixa eu colocar a resposta. Isso aqui vai dar... meio e menos meio. E aqui menos isso, então vai ficar menos meio e meio. Tá? Uma coisa, gente, que é muito importante.
Suponha que você fez o exercício todo, resolveu desse jeito aqui, calculou a derivada direcional, calculou menos a derivada direcional, achou esses valores, procurou a resposta lá no exercício e não tem nada disso, não aparece meio em lugar nenhum. Como é que a gente faz, então? Fiz todo o exercício, não tem nenhuma resposta lá com esses valores. Mas eu olho lá e aparece uma resposta como, sei lá, 1, menos 1 e menos 1 e 1. Então, é essa a resposta que eu vou escolher. Por que é essa resposta que eu vou escolher? Porque o exercício está pedindo a direção. Isso daqui está na mesma direção disso daqui, tá? Então, se eu calculei, não aparece isso aí na resposta, como está perguntando a direção, eu procuro qualquer coisa lá que esteja nessa mesma direção. Tá claro isso? Então, se não tivesse meio na resposta, eu escolheria essa resposta aqui. Professora, por que ali no denominador sumiu a raiz? Ah, ficou a raiz vezes a raiz, né? Aqui ficou raiz vezes a raiz. Ah, tá, entendi. Aí sumiu. Gente, posso só colocar mais um para vocês resolverem? Eu vou só colocar o exercício e colocar a resposta para vocês tentarem fazer em casa. Em casa. Todo mundo está em casa já. Nem sei qual que é esse. Ah, tá bom. Não faz mais sentido agora, né? Pra casa. As direções. Determine as direções em que a derivada direcional de f de xy igual x ao quadrado seno de xy no ponto 1, 0 tem valor 1. Tá? Então, o exercício está pedindo determine as direções em que a derivada direcional dessa função nesse ponto tem valor igual a 1. Então, a ideia é resolver um sistema, na verdade. Então, ele quer quais são as direções V igual a B, em que a derivada direcional disso vale 1, tá? Quando eu for calcular a derivada direcional, eu vou precisar que a norma desse vetor seja igual a 1, tá? Então, porque isso aqui eu estou pedindo que seja 1, gente, porque eu vou calcular a derivada direcional, então tem que ser 1. Eu preciso que isso aqui seja igual a 1. Então, eu quero encontrar essas direções em que a derivada direcional da f nessa direção v no ponto 1, 0 seja igual a 1, tá? Então, aqui vocês têm um sistema para resolver, na verdade. Tem que encontrar A e B, tá? Encontrar A e B, né? A e B. E aí vocês têm esse sistema aqui. Você sabe que a raiz quadrada de A mais B é igual a 1, e daqui vai sair uma outra relação entre A e B, quando você escrever isso daqui. Aí você vai encontrar os valores. Vou colocar só a resposta e vou deixar para vocês fazerem. Resposta 1, 0 e 4/5 menos 3/5. Tá bom? Gente, vou parar de gravar já meio-dia agora.